Estamos ao vivo, aqui direto dos Estados Unidos, abrangendo toda a nossa área global, porque a internet é para isso aí. Hoje nós vamos falar de duas leis super, mas super importantes para a mudança, para o sucesso das nossas vidas. Nós vamos falar da lei da consciência e da proatividade, dando seguimento à nossa série sobre protagonismo. Na semana passada, nós falamos sobre a lei da autorresponsabilidade e a lei da clareza. A Juliana já entrou aqui, vou acenar para ela, minha querida Jocasta. Quem mais entrou aqui? Ai! Marineide? Marleide, obrigada Marleide por você estar aqui conosco. Não, muito bom. E hoje é quinta-feira, dia de live, dia da gente falar de coisas boas, de trazermos, soluções, não problemas. Acenar para a minha querida Rosilda, que acabou de entrar lá de São Luís do Maranhão. Eita! Maravilhoso, não dá nem para falar. São Luís do Maranhão, eu acho, para mim é um sonho voltar, porque eu já estive em São Luís do Maranhão e eu quero estar lá. Obrigada, Marleide, a gente ama você aqui também. A Juliana, boa tarde, Juliana Oliveira, 1993. E aí o Rota Terapêutica também já entrou aqui. Eu estou esperando, eu vou esperar a nossa querida Jocasta, porque ela está trabalhando. E quem puder, repasse a nossa live, compartilhe, que é o termo exato, eu sempre esqueço, que é compartilhar. Então, gente, quando nós falamos da lei da autorresponsabilidade, é para que você assuma o papel da sua vida, você toma as suas rédeas, as coisas que você tem que controlar e não deixar as pessoas fazerem para você. E quando nós falamos da lei, da clareza, é você ter consciência, entender o que realmente você quer na vida. E isso é muito legal, porque descobrir o que realmente você quer. Nós falamos isso semana passada. Hoje virão duas leis maravilhosas. As leis mais importantes para a proatividade. Nós estaremos falando aqui nessa série de proatividade, de você ser proativo e não reativo, de você ser o protagonista da sua vida. Hoje a gente vai falar de reativo e proativo, isso aí a gente vai estar falando, porque nós vamos falar da lei da consciência e da lei da proatividade. Então fica aqui conosco, vai passando, vai interagindo, vai mandando essa live aí, como é que fala? Aperta o aviãozinho, porque é hora de voar, e nós vamos voar num clima maravilhoso, um clima do Brasil maravilhoso, um clima que eu estou aqui na Flórida, maravilhoso. Eu sei que os meus queridos lá do norte, da Filadélfia, de Massachusetts, Connecticut, New Jersey, New York, e assim sucessivamente, estão no frio, mas escolhas são escolhas, e são estados maravilhosos e prósperos. Os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos são estados muito prósperos, onde pessoas trabalham, e eu sei que a mão imigrante faz muito esse país, nunca vamos esquecer disso. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei também como imigrante. Hoje eu já sou uma cidadã americana, mas isso não me tira o título de imigrante, tá? Eu entendo vocês que mesmo estando morando aqui, nós temos que ser muito proativos, independentes, porque os imigrantes que eles são muito independentes, eles trabalham muito nessa parte financeira, mas nós dependemos muito de uma estrutura governamental aqui para os nossos imigrantes, para nós que estamos ainda indocumentados
ou que o documento expirou. E assim, nós estamos vivendo hoje aqui, só para dar uma ideia para vocês, de uma crise muito grande nessa área de imigração, que a gente espera, a gente torce que seja resolvido o mais breve possível, para evitar sofrimentos. Por isso, quando a gente tem consciência do que nós estamos fazendo e nós somos proativos, nós vamos evitar determinados problemas, ou seja, situações. Eu gostaria de saber de vocês, de 0 a 10, o quanto você se considera consciente das suas emoções e comportamento. Coloca aí para mim de 0 a 10. O quanto você se acha consciente, tá? Das suas emoções. Quanto você tem controle de 0 a 10 das suas emoções e dos seus comportamentos. Porque você tem que ter consciência. As emoções, os limites e os padrões de comportamento. Nós vamos falar isso hoje. Eu estou esperando. A Jocasta já está chegando. Eu devia já estar com o meu Instagram no meu computador aberto, né, Jocasta? Para mandar também o link para as pessoas. Mas eu nem estou me vendo. Imagina! Eu tenho que ir lá, Jocasta, pegar o seu link. Quem puder ajudar, compartilhar a live, gente, faça isso, por favor. Vai ser muito interessante. Vamos mandar o link, vamos compartilhar o link, porque tem pessoas que estão ligadas, mas que querem o link para ficar mais fácil, correto? Vamos ver se a gente consegue mandar aqui, porque eu espero que um dia eles acabem com essa coisa de mandar só 5 mensagens para o WhatsApp. Isso seria uma boa, né? Nós podemos começar a reivindicar isso aí. E vamos que vamos, eu estou esperando a turma chegar. E aí eu vou estar mandando o link também aqui para os grupos aqui da Flórida, de Massachusetts, de Phoenix, Arizona. Alguns grupos que eu não sei se eu posso colocar porque são restritos, mas vamos que vamos. Mas nós já estamos quase chegando lá. E eu vou estar aguardando a nossa querida Jocasta chegar. E temos muitos convidados hoje aí na nossa live, pessoas que já nos seguem há bastante tempo. Deixa eu mandar aqui para uma querida aqui. Achei. Então vamos começar a nossa live. Deixa eu voltar aqui para o nosso debate. Essa live vai ser um debate, gente. Coloca aí para mim, de 0 a 10, quanto você se considera consciente das suas emoções e comportamento. Vamos participar. Eu preciso que vocês participem comigo. Então, Jocasta, você quer que eu te chame? Só um minutinho, que aqui é muita sonseira. Ai, Jesus, eu tenho que assumir, porque eu estou assim mais proativa na internet, querendo aprender mais, entende? E aí, Jocasta? Boa noite. Eu estava aguardando já. Rosilda colocou 9,98. A minha pergunta é quanto que você se considera consciente das suas emoções e comportamentos, de 0 a 10, para o pessoal pontuar aí para nós. A Rosilda colocou. Mas, Rosilda, você está bem demais. Ó. Rosilda, A Marleide 10, fantástico, Marleide. Ela se considera consciente das suas emoções e comportamentos. Gente, é interessante que considerar consciente.
Não significa que você está percebendo e entendendo as suas emoções, mas eu sou consciente. E quando eu começo a ter a consciência, já começa a me ajudar a entender, a perceber as emoções, os meus limites, os meus padrões de conhecimento e de comportamento. Isso tem o que a ver com a lei da consciência. Quando você está tendo esse dinamismo mental, eu vou falar assim, dinamismo, porque você tem que ter dinâmica até para pensar, até para analisar, quando você está aí. Porque a consciência é o poder do autoconhecimento. Quando você tem condições de perceber, entender suas emoções, seus limites, os seus padrões de comportamentos, já vão ajudar você a tomar atitudes, a mudar. E isso é bom, porque perceber é interessante que eu estava analisando, quando eu estava estudando a live, porque eu quero que vocês entendam que quando nós fazemos live, a gente faz live para nós mesmos. A Ágata chegou, a minha querida autora do nosso livro. Eu vou mostrar de novo. Toda vez que eu vim aqui, eu quero mostrar já com o enderecinho da Jocasta aqui, ó. As gatas que agem. Gente, essa mulher criou esse projeto, olha que maravilha. E trabalha. Já está fazendo um encontro que eu vou filmar para vocês, que vai ser um café da manhã em Orlando, só das gatas que agem. Vai ser um espetáculo. E a gente vai estar lá, se Deus quiser, porque eu ainda estou na Flórida. Ainda estou. Então, assim, quando você tem você percebe, você entende suas emoções, seus limites, seus padrões de comportamento, perceber, por exemplo, eu estou aqui, eu olho para fora e percebo que passou um carro lá na rua. Eu percebo. Mas quando eu entendo que aquele carro passou, é diferente. Assim somos os nossos comportamentos. Quando eu percebo que eu tenho um comportamento e esse comportamento não é bom, ou esse comportamento está me trazendo prejuízo, o comportamento ele pode trazer prejuízo financeiro, ele pode trazer um prejuízo familiar, um prejuízo de relacionamento, se o comportamento for negativo. Então, quando eu percebo, ou então quando é um comportamento mais ou menos, você está em cima do muro. Então, assim, quando você entende, quando você percebe, mas você, assim, analisa, você entende aquele comportamento, aí você consegue fazer mudanças. Porque é a questão do autoconhecimento. E aí, hoje, nós vamos falar sobre isso. O que é lei da consciência? É esse padrão, é você entender esses limites de comportamento, essas ações que você tem, esses limites. Qual que é o meu limite? Como que eu posso entender as minhas emoções? Como que eu posso entender os meus limites? Como que eu posso entender os padrões de comportamento? Lembrando que padrões de comportamentos também estão ligados com ancestralidade, correto, Jocasta? Os seus ancestrais. Você tem um comportamento de acordo com o seu mito, com a legenda, com a história, com o comportamento dos seus ancestrais, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus avós. Isso também está ligado. Nós vamos entrar aqui, porque isso seria entrar dentro da constelação familiar, que fica mais complexo. Porque a gente, quando começa a estudar, vai longe, né, Jocasta? Então, esse autoconhecimento, ele é uma chave para você fazer escolhas mais assertivas. Poxa, eu me conheço, então eu tenho condições de fazer melhores escolhas. Porque eu estou entendendo aonde que é o meu limite. Aonde que é o seu limite no trabalho? Aonde que é o seu limite dentro do comportamento familiar? Até onde você respeita pai e mãe? O meu limite, ele vai começar quando o do outro termina. Eu tenho superioridade, voltando aí na constelação. Eu tenho que honrar o meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha. Eles podem ser até inimigos, porque nós temos muitas. Vocês podem ter, vamos assim, mais suave, desavenças.
Mas se você honra que ele é mais velho, que ele é mais velha, a coisa melhora. Porque a coisa ruim dele, ou a desavença, ou a intriga que ele quer fazer, fica para ele. Então, a nossa vida, gente, não é uma novela. A nossa vida são capítulos dinâmicos do dia a dia, mas não uma novela que vai terminar com o mocinho, com a mocinha se beijando e felizes para sempre. Ou com um filme de The End, o fim, ou com um livro que tem um final feliz, porque nós vamos estar sempre buscando o quê? Transformações, mudanças, autoconhecimento e viver essa lei da consciência, essa lei que a gente tem que lembrar que é uma lei da consciência, porque ela vem direto ligada ao nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é autoestima. Correto, Jocasta? Correto. Boa noite, meninas. Marlene me deu boa noite. Marleide, boa noite. Olha, e a questão, quando a gente começou a trazer esses temas, para mim foi muito bacana. Essa questão da consciência. Vou contar só um caso. Não tem como sair da constelação. Porque, assim, quando você vem para tentar entender e trazer essa consciência, né? Às vezes, a mulher... Eu vou citar esse exemplo porque ainda é um pouquinho mais difícil. Tem muitas mulheres fortes, muitas mulheres dinâmicas. Porém, a mulher quer criar carreira. Ela quer fazer uma carreira muito boa. E aí ela começa a fazer a carreira e de repente ela cai. Começa a se dar bem e começa a cair. E aí ela não entende por quê. Porque ela tá fazendo tudo certo. Ela aprendeu, ela estudou, ela tá seguindo, ela tá fazendo postagem, ela tá trabalhando, ela tá tentando fazer acontecer. Porém, vem algo e não permite. Aí a pessoa vai lá e diz: parece que eu não tenho permissão. Aí quando você vai olhar para essa pessoa, você pergunta só como foi a mãe dela. Aí ela vai falar: a mãe dela ficou em casa cuidando dos filhos. E a mãe da sua mãe em casa cuidando dos filhos. Aí você já vê que vai ter esse padrão de repetição. Mas eu quero trabalhar. Eu quero seguir em frente. Aí tem que ir para a constelação. Porque precisa da permissão. Às vezes não é você. Você precisa dessa permissão. Porque assim, Rosângela, nós viemos para quê? Para pegar o melhor dos nossos ancestrais. O melhor. Porém, a gente vai se perdendo por lealdade. Aí se conecta a dor das nossas ancestrais que não conseguiram ter esse sucesso de criar essa carreira. E aí quando você traz essa pessoa, essa consciência que não foi ela, que não é por ela, e que ela só precisa fazer a constelação e lá pedir a permissão, nossa, chega, ela respira fundo. E aí depois ela faz e consegue a permissão e consegue. Mas é tão rápido, Rosane, chega e faz assim, ó. Porque conseguiu a permissão e o campo energético vai lá e abre. E trazer essa consciência, e seja para qualquer situação. Porque nós somos 40% nós. Não é isso? E às vezes você vai trazendo por repetição, não tem como. Você foi criada em um lar onde a alimentação não é muito boa. Vai repetir o padrão de doenças por conta de alimentação. E a Rosângela sabe muito sobre esse assunto. E da mesma forma, foi criada em um lar onde a pessoa, a mãe, tem uma tristeza, uma raiva, vai vendo como é que a pessoa tá tratando outra, ali no relacionamento, vai repetir o padrão. Não é porque a gente queira, é porque realmente essa questão ela é mais forte. A repetição ela é mais forte. E aí você traz essa consciência, você dá esse autoconhecimento. Ah, não é só por mim, é por conta disso, é por conta daquilo. E isso é muito bacana, porque a pessoa realmente ela muda muito. A
Interessante que a Agatha disse aí sobre essa confusão de constelação com a religião. Por causa do nome. Você fala constelação, você lembra de estrelas. E quando você fala de estrelas, você lembra de espiritualidade. Aí você vai lembrar o quê? De mantras, dessas relações todas que a parte espiritualista faz. Então, assim, quando a constelação familiar é para discernir padrões de comportamentos, de ancestralidade. Você está repetindo padrões de comportamento e com suas técnicas, você está repetindo mitos, legendas, desculpa, eu ia falar legendas, que é em inglês, mitos, lendas, as histórias que te contaram, as histórias da família, os padrões de comportamento, a cultura, as crenças, que isso tudo engloba. Por isso que é difícil mexer com família, gente. Por isso que é muito complicado. Quando o Bert Bellinger, eu nem sei como é que pronuncia. Bert Hellinger. Bert Hellinger, uma coisa assim, o nome dele é meio complicado para falar. Criou a constelação familiar, ele deixou um legado, que hoje é a mulher dele que dá continuidade. Então, assim, é muito complexo. Você tem uma parte que não está. Até hoje eu estava estudando, que precisa de reenquadramento. Você vai entrar na cultura, a pessoa está com certos problemas, você tem que ir ali trabalhar e investigar por que ela está se comportando daquela forma. Então, quando a gente hoje vem falar de leis da consciência, para a gente não fugir do assunto, nós vamos falar nessa capacidade de entender emoções, de entender os limites, os padrões de comportamento. Esses padrões de comportamentos, eles vêm da ancestralidade. E aí nós temos o autoconhecimento assim, como a chave para as nossas escolhas assertivas. Eu preciso ter o conhecimento para eu ter aquela chave, para eu fazer escolhas boas para mim, boas para terceiros. Porque nós temos sempre que lembrar que tudo que você fizer, você tem que perguntar se está bom para você, se está bom para o outro, se não vai prejudicar alguém. São os crivos de Sócrates, eu não, Platão, os crivos de Sócrates, né? Que eu não gravei, mas eu sei, não com as palavrinhas, mas é isso aí, fazer o crivo da consciência. Eu vou comportar dessa forma, eu vou prejudicar o meu colega de trabalho, eu vou prejudicar vou correr risco no meu trabalho. Então, toda hora a gente vai lidar com as pessoas, nós temos que estar lidando com comportamentos e comportamentos saudáveis. E aí nós também vamos entrar, porque hoje nós temos 2 leis para falar com você, 2 leis. E agora a gente vai entrar por que as pessoas vivem no piloto automático. Por que a pessoa ela não tem reflexão sobre as ações e emoções dela. Ela tem medo de encarar as verdades internas. Tem medo. A pessoa que vive no piloto automático, ela está com medo de se auto-encarar, de encarar a vida dela interna. Ela não faz aquela reflexão que ela precisa fazer das emoções dela, das ações dela. Faz por fazer. Não está refletindo. Eu vou citar aí novamente a Agatha, quando eu tenho certeza que qualquer dia eu espero que ela tenha uma vaga na agenda dela para vir fazer a live conosco, para ela refletiu, ela trabalhou nas ações e nas emoções dela, para ela produzir um livro e trazer coautores. Ela tinha experiência ou buscou mais experiências, mas isso ela teve que buscar autoconhecimento, porque ela fez um projeto interessante, porque um livro, olha, a gente escreveu outros gatas que agem. Nós escrevemos outros e-books e a gente sabe, nós sabemos que não é fácil. Agora, imagine um livro que você tem 30 pessoas, ela 31, que você tem que lidar com cada um, porque cada um tem uma cultura, um padrão de cultura, de comportamento diferente.
Então, nós temos que sair desse piloto automático. Nós temos que ser proativos. Isso a gente vai falar um pouco, porque a gente tem que aprender como que nós vamos desenvolver a nossa consciência. Correto, Jocasta? Sim. Essa questão de entrar no piloto automático, né? A rotina. Muitas vezes a gente já vê um padrão, a pessoa já coloca, né? Tipo, vou crescer, vou casar, vou trabalhar, vou arranjar uma carreira e depois vou casar e vou ter um filho. E aí fica. Às vezes tem algum sonho, às vezes dá certo, às vezes não dá, tem que abdicar, tem que abrir mão de um para dar certo o outro. E começa a se frustrar. Aí sim, entra no piloto automático. É. E fica jogando para mais para frente, mais para frente. Por que isso, né? Muitas vezes é por conta dessa dinâmica. Isso. Essa dinâmica que foi inserida. Isso mesmo. Quando a gente vai falar em desenvolvimento da consciência, nós temos que lembrar da autoobservação. Ó, saiu meu dedinho lá. Ó. Nós temos que lembrar do questionamento. Então, eu tenho que observar, eu tenho que perceber os meus pensamentos, as emoções do dia a dia. Uma coisa que a gente aprende bem, tanto na física quântica, na terapia, que toda vez que você tem um pensamento negativo, você tem que cancelar. Então, quais são os meus pensamentos do dia a dia? Em que eu estou pensando? Eu vou ficar no movimento, no vício ali o tempo todo, e ali no piloto automático, só na televisão, ou só no computador, ou só fazendo a mesma coisa, ou eu vou estar pensando negativo. Gente, tem pessoas que antes do filho chegar em casa, ela já está cheia de pensamento negativo. Ele está atrasado, eu vou brigar com ele, eu quero saber o que ele fez hoje. Ao invés de chegar, como vai, tudo bem, como foi seu dia, senta aqui, vamos conversar. Agora imagina isso com um casal que tem desentendimento toda hora. Por quê? Por causa de pensamentos negativos. Eu sei que a Jocasta vai ter muitos exemplos disso, mas eu lembro que eu comecei a me policiar, eu comecei a ter uma autoobservação quando eu estava com meu marido, e às vezes tinha umas coisas que eu queria brigar com ele, questioná-lo. Aí eu parava e falava, mas por que eu vou fazer isso? Qual que é o objetivo disso aqui? Então eu comecei a me policiar. O relacionamento melhora tanto quando você evita essas intrigazinhas. Você tem que observar. Outra coisa, tem outros tipos de comportamentos piores. Como que você está lidando com o namoro? Como que você está lidando no trabalho? Você está sendo uma pessoa ranzinza, chata, aí a gente vai entrar nos traços de caráter. Ou você está sendo um oral super pegajoso, que quer agarrar todo mundo e dar gargalhadas e quer abraçar todo mundo. Aí todo mundo vai assim, nossa, que cara chato, que mulher chata. Entende? Então, assim, nós precisamos. E temos o questionamento. A gente tem que perguntar por que eu falei para vocês a minha reação. Por que eu estou agindo assim? Por que eu tenho que brigar com ele por causa disso aqui? Ou só porque ele. Gente, tem mulheres que brigam porque o marido deixa um copo sujo na pia. O cara trabalhou o dia inteiro, está morto de cansado, principalmente aqui. Eles vão. Mulher trabalha muito aqui, trabalha. Eu não estou arrumando desculpa, não. Não estou protegendo os homens. Mas eu estou dando exemplos, porque eu tenho clientes que implicavam com o marido por coisas de somenos importância. Estava se tornando chata e já estava, a relação já estava ficando assim, insustentável. Até chegou o ponto de brigar, o marido falou assim, você tem que ficar calada por 40 dias. Imagina. E outra coisa que a gente vai ver, como que nós podemos desenvolver a nossa consciência com ferramentas terapêuticas de escrita, gente, meditação. Nós temos hoje ferramentas que você escreve 25 vezes por 15 dias ou por 10 dias,
Jocasta sabe melhor do que eu. A palavra, eu sou feliz e grata pelo meu casamento. Você nem é casada, mas quer casar? Já coloca que é feliz e grata porque já tem. Eu sou feliz e grata porque hoje eu estou mais feliz. Hoje eu sou feliz e grata porque eu tenho tanto no banco. São ferramentas. Comportamento é uma coisa muito interessante. Nós temos que observar para que a gente possa desenvolver esta lei da consciência. Correto, meu caso? Corretíssimo. Quando você começou a falar, né, o que que vem, né? Muitas das vezes você não tem o hábito nem de olhar para si mesmo. Você já está no piloto automático, acorda de manhã, faz a café da manhã, vai fazer isso, vai trabalhar, volta, corre, lava a louça, vai. Quando você chega naquela hora de, ai, agora é só tomar um banho e dormir. Acabou. Ali você desmaia o outro dia. E isso é muito ruim, porque você não produziu nada, você não relaxou. Muitas vezes você dorme e acorda mais cansada ainda. Porque a nossa cabeça, segundo muitas pesquisas, nós aguentamos muita coisa, muito aprendizado, nós aguentamos. Mas a nossa cabeça não foi feita para pensamentos ruins. Na hora que você começa a alimentar só pensamentos ruins na sua cabeça, ela vai travar e vai dar muita raiva. Vai dar muita frustração. E você vai descontar em primeiro que você vê. E essas técnicas que a Rosângela estava mencionando, é muito bom. Você fazer um diário, para você colocar o que você vai fazer, para você programar a sua semana. Ah, isso é bobagem. A melhor coisa que existe é uma agenda. Programar a sua vida. Metas. Colocar metas. Quando você estiver chateada, comece a ter o hábito de escrever, isso é muito bom. Na hora que você está escrevendo, você está tirando daqui, que está tudo bagunçado, que está tudo ruim, e você está alinhando os seus pensamentos no papel. Hoje eu acho que é muito interessante, porque eu cultivei isso, no começo foi muito ruim, e dá trabalho. Mas quando você tem um hábito da escrita, você faz muito por você. Porque você começa a organizar os seus pensamentos. Às vezes nem é aquilo que você está fazendo. Você coloca no papel e vai ler isso. Nossa, era isso. Eu estava chateada, era só por isso. Não, não era só por isso. Ah, era por isso. E aí pronto. Você começa a entender aquilo que está dentro de você. As metas na qual você vai começar a cultivar e trocar esse padrão seria o quê? Você escrever 33 vezes por 10 dias. Eu sou feliz e grata por ter autoconhecimento. Eu sou feliz e grata por me conhecer mais. Sou feliz e grata. Ou por ter uma quantia no banco. Tudo isso vai mudar o seu padrão. Quando você escreve, o padrão que é levado para o seu cérebro é de materialização. E é por isso que todas as pessoas que têm o hábito de escrever a gratidão conseguem materializar. Isso é fato. Não é isso, Rosângela? Verdade. É muito verdadeiro. E a gente pede, vamos refletir juntos aqui, quais são os padrões de comportamento que você repete sem perceber, agradecendo a presença do Espelho do Imigrante, que é o nosso grupo lá do WhatsApp de Massachusetts. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Quais padrões de comportamento você repete constantemente? Presta atenção nisso. Quem quiser, gente, escreve. Quais padrões de comportamento eu repito sem perceber? Entende? E aí a gente tem que ver as emoções. Quais são as emoções que tentam mostrar para nós a nossa vida? Quais as emoções que tentam me mostrar sobre a minha vida eu não estou percebendo? E aí, quando a gente vai falar, porque a gente já vai entrar na lei da proatividade, nós mentalizamos aqui, eu mais a Jocasta, e a gente escreveu isso aqui.
uma conclusão da lei da consciência. Quando nos tornamos mais conscientes, ganhamos mais poder sobre nossas escolhas e transformamos nossa realidade. Autoconhecimento, limites, padrões de comportamento, emoções. Nós temos que ter este entendimento. Porque agora a gente já entra, nós vamos entrar na lei da proatividade, que nós não queremos segurar vocês, e porque essa live é uma live de ação e é uma live também de reação. Nós queremos ser o mais proativos possíveis, trazer o material para vocês, para que vocês também possam analisar, estudar e fazer comentários depois. Então, pare de esperar e comece a agir. Essa é a lei da proatividade, para ficar mais simples para a gente assumir o controle da nossa vida. Ao invés da gente ficar esperando que algo externo vai acontecer, nós precisamos de parar de ser reativos, tornarmos mais ativos. Quando você é reativo, você fica esperando que o problema aconteça para depois você reagir. Antes que aconteça, que exploda uma briga dentro da sua casa, por um desentendimento familiar ou um problema, vá lá tentar resolver, analise o problema primeiro. Antes de você querer jogar as coisas na cara do seu marido, na cara dos seus filhos, não deixa aquilo explodir. Tenha ação, seja proativo. Olha, vamos ser mais aqui ativos. Antes que o problema apareça, analise, pense, porque é a lei da consciência, lembra? Uma está ligada com a outra. Concorda, Jocasta? Porque o reativo, ele espera o problema aparecer antes de agir. O proativo, não. O proativo, ele vai antecipar. Tem um desafio, ele vai antecipar. Ele vai buscar soluções, ele não vai ficar esperando. Eu dou um exemplo muito bom, para mim, para ser proativa, vem aqui nos meus estudos. Gente, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos estudando. Então, para que eu seja mais proativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar cedo, arrumar minha cama, porque se eu levantar e não arrumar minha cama, eu não me sinto que o meu dia começou, tomar meu banho, ou então fazer minha ginástica, fazer os meus exercícios, tomar meu banho e vir direto para a minha mesa. Tomar meu café. Eu como sempre um pouco mais tarde, que eu tenho uma outra dieta. Mas, assim, a pessoa vai tomar o café dela, ela vai buscar soluções, porque senão vou passar o dia inteiro, vou fazer outras coisas, eu vou fazer, eu vou ficar assim, meio que influenciada pela internet, por outras coisas, e não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que ter consciência das minhas emoções, das minhas ações, dos meus comportamentos. Se eu tenho consciência que esse comportamento é o ideal para eu conseguir, ou para mim conseguir concretizar o meu objetivo, eu tenho que ser proativo. Eu tenho que buscar soluções para os meus problemas. Porque senão eu não vou ter solução nenhuma. Vou ficar sem fazer. E isso, gente, é a área em geral. A gente dá um exemplo simples, mas nós estamos aqui lidando com profissionais. Tem pessoas aqui que são profissionais. A Wanda acabou de entrar, obrigada, Wanda. Nós temos pessoas aqui, profissionais, mulheres, escritores, mulheres terapeutas, mulheres enfermeiras, homens. Então, assim, a nossa live, nós temos o prazer de ter homens aqui. Então, assim, o que eu estou fazendo para eu buscar soluções e me preparar? Eu tenho que ser proativo, eu tenho que antecipar o meu desafio. E aí a gente vai entrar no processo das metas. Quem faz metas consegue. Porque você tem
6 áreas importantes na sua vida para fazer metas: espiritual, física, financeira, emocional, de carreira, familiar. Você tem as áreas para você fazer metas. E é muito importante a gente concentrar nessa parte familiar. Muitas pessoas se preocupam, são mais proativas na área financeira e são mais reativas na área familiar. Concorda, Jocasta? Sim. E é interessante, né? Que aí depois vem eles tudo pedindo ajuda porque não olhou para a família. Porque a área profissional, ela tá ligada com a família. Não tem como, não é? Porque essas áreas que você citou, todas elas são mega hiper importantes. Você fazendo todo dia um pouquinho em cada área, cultivando cada uma, você vai ter um resultado muito bom. Essa proatividade é não esperar o problema chegar, é cultivar para que ele não chegue. Como a Rosângela citou, né? A Rosângela falou que é assim que ela consegue lidar com as coisas dela. Eu tinha um problema bem assim, que tipo, muitas vezes eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Quando eu começava a querer fazer uma coisa, não tinha tempo. Aí peraí, eu vou começar a ter o hábito. Já tá com uns 3 anos. Que eu acordo 5 horas. Às vezes até 4h30, às vezes 5. Pra quê? Primeira coisa que eu vou fazer é minha reprogramação. Às vezes eu tenho uma aula, às vezes eu tenho uma coisa, mas primeiro aqui. Eu vou começar aqui. Por quê? Porque primeiro eu tenho que trabalhar em mim para que depois eu consiga ajudar as outras pessoas. Isso no meu caso. Eu tenho que acordar bem, ter a minha parte, né? Fazer a minha parte para depois começar a ajudar as pessoas. E aí aquela rotina de levantar e fazer a cama, que é muito importante quando você entender o que significa você arrumar a cama pela manhã, o prazer que dá, é muito bom. E você ir para a sua vida, sentar e quando você tiver um tempo, tem pessoas aqui que não são terapeutas, mas quando você tiver o tempo, olhe para si, olhe para você. Por quê? Quando você olha para você, você reflete em todas as outras áreas. Às vezes você está chateado, às vezes você está com alguma frustração e você ainda não olhou para você. Como é que eu posso me ajudar? Porque tem uma coisa muito interessante, Rosângela, que eu sempre fiquei lendo nos livros que eu via quase as mesmas frases e o mesmo sentido. É quando você olha para você, você olha para tudo. Quando você está olhando para dentro de você, você está conseguindo olhar para todas as áreas da sua vida. Mas é aquele olhar mesmo para dentro de você. Não sei se algumas das meninas aqui tem um hábito de meditar. Eu coloquei um programa já há um tempo de começar a meditação só 2 minutinhos. Porque aqui tá tudo. Quando você olha para você, e outra coisa, né? As suas emoções e os seus sentimentos não definem quem você é. A lógica da vida é o quê? Você colocar para fora as emoções ruins e guardar as emoções boas. O que a gente faz? A gente guarda as emoções ruins e gera doença dentro da gente, frustração, tristeza, raiva, e coloca as coisas boas para fora. Muitas das vezes você perguntar para as pessoas uma emoção boa que a pessoa teve relacionada à família, relacionada a isso, a pessoa tem uma dificuldade de lembrar. Agora pergunta uma coisa ruim. E nesse caso, a Jocasta está falando aí para a gente desenvolver a proatividade, para a gente identificar essas áreas onde que eu estou esperando demais. Qual é a área que você vai identificar a sua proatividade? Onde que eu estou esperando demais para resolver? Eu estou esperando demais para fazer aquela viagem? Eu estou esperando demais para dar um telefonema? Eu estou esperando demais para ir procurar aquele trabalho? Eu estou esperando demais para falar com aquele cliente? Então, assim,
aonde são áreas pequenas, às vezes, que você precisa de desenvolver a proatividade. Aí se você vai criar pequenas ações para você gerando mudanças, e aí você vai ter uma mentalidade de solução, e não uma mentalidade de problemas, que a gente vem falando aqui. Porque a pessoa que tem medo de errar, a pessoa que não sabe o que ela quer, ela não tem clareza o que ela quer. E a pessoa que está ali na zona de conforto, eu não sei o que eu quero, não tenho clareza, eu só fico na zona de conforto, ela vai ser menos proativa, ela não vai conseguir ter a proatividade. Enquanto pequenas coisas que você vai fazendo e vai analisando o que está faltando para eu chegar até ali, o que está faltando para mim fazer isso, o que está faltando para mim fazer, para mim gerar mudanças, o que está faltando para eu ser a solução ao invés de ser o problema. Então, essa é a forma que a gente tem que desenvolver a proatividade. Porque, cientificamente falando, nós vamos falar que eu vou entrar daqui a pouco nessa parte, mas isso é o que funciona. E nós sabemos, o processo terapêutico ele funciona, porque o processo terapêutico ele te ajuda a desenvolver o autoconhecimento. A meditação, isso ajuda você a desenvolver o autoconhecimento, porque isso são ferramentas. Então, assim, o que você tem esperado? Quais são as oportunidades que você tem criado para você ser proativo? Você tem esperado? Você tem sido reativo ou não? Você tem sido mais proativo? Você tem esperado a coisa acontecer para depois você entrar ou você é a solução ali do problema? Então, gente, quando a vida ela não espera, quem assume o protagonismo é quem age. Quem assume o protagonismo é quem age antes que as coisas, as circunstâncias forcem você a agir. Porque se eu não assumo o protagonismo da minha vida, e se eu não sou proativa, nós estamos falando quando a gente não é proativo, alguém vai ser, alguém vai assumir, alguém vai te dar as ordens. A Adriana entrou aqui, um beijo para a Cecília. Então, assim, olha, se a gente for lá na Bíblia, quem for bom leitor da Bíblia me corrige, em Gênesis 1, capítulo 1, 28, Deus fala para nós: crescei-vos, multiplicai-vos e dominai a terra. Esse domínio da terra aí a gente não vai entrar, nós não vamos entrar, porque é uma outra live. Não é de dominar, de matar todo mundo, não, entendeu? De matar de domínio, esses domínios que vêm por aí, não. Crescei-vos e multiplicai-vos, dentro da lei da proatividade. Se você não crescer, se você não multiplicar, se você tem dinheiro, se você fez dinheiro, esse dinheiro não cresce, não multiplica. Nós temos aí a lei dos talentos, correto? Parábola dos talentos. É uma parábola, é uma lei que está escrito ali. Então, assim, é uma parábola. Eu já transformei a parábola em lei. Para que você seja o seu protagonista. Lembrando, eu quero. Daqui a pouco eu deixo você falar, de casa, só um minutinho. Quem é que foi o maior protagonista que esteve no planeta? Quem é que foi o protagonista do Novo Testamento? Jesus, ele não veio aqui para passar os problemas para os outros resolverem. Ele foi proativo. Ele foi consciente. Ele tomou os
o planeta nas mãos e cumpriu a missão dele. Ele veio e fez. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Porque o espírito da estirpe dele era impossível não saber. Porque ele sabia o inferno que ele estava entrando, que era no planeta Terra. Então, ele não veio aqui para tirar férias. Sabe? Você precisa do descanso? Precisa. Mas quando eu falo ele não veio para tirar férias, que ele não ficou brincando. Ele teve uma missão. Então, nós precisamos saber, entender o que nos tem, quais as oportunidades que nós temos criado para sermos os protagonistas da nossa história, da nossa vida. Porque a nossa série é sobre ser protagonista. Então, hoje a gente fala da lei da consciência e da lei da proatividade. E aí eu quero chamar para vocês para a ação, porque sem conhecimento não tem mudança. Nós sabemos disso. Porque desde quando a gente nasce, nós temos que ter o conhecimento. Os pais têm um conhecimento ali para segurar, para ajudar, para engatear, que seja bem da natureza. Quem faz acontecer, gente, vai prosperar. É impossível não prosperar. De uma forma ou de outra, seja na área espiritual, seja na área física, o treinador, uma pessoa que vai para a academia treinar, ela vai colher frutos. Ela vai porque ela tem objetivos. Ela sabe, ela está controlando as emoções. Concorda, Jocasta? Muito. Você falou de Jesus, eu quis colocar uma frase que eu vi e achei muito interessante. Jesus é tão grande, que ele não coube na história. Ele dividiu a história, porque ele veio para fazer. E é isso. Você está falando aí, Rosângela, de ter que fazer, de movimentar e disso e isso. E eu lembrando da gente. Cada palavra que você vai falando, eu lembro da gente. De como a gente começou, de como a gente começou a fazer live, de como era, de como é que é agora, de como é fazer, como é gostoso fazer assim, conversar, os projetos que a gente colocou. E eu olho assim, essa nossa ação de fazer acontecer, de trazer esse movimento. A gente veio para fazer e é como você disse, a gente não está só colocando conhecimento nas pessoas, a gente não está aqui com essa audácia. A gente vem aprendendo e compartilhando com as pessoas esse nosso conhecimento. E essa nossa proatividade, a gente já teve consciência do que a gente precisava e a gente começou a fazer, colocar esse movimento para o mundo. E eu lembro que quando eu fiz aquele programa de meditações, que eu tenho muita vontade de voltar a fazer, porque eu ainda tenho muitas para colocar para gravar, eu lembro que você falou assim para mim, nossa, você está mandando uma mensagem para o universo muito grande. E eu fiquei, porque os meus planos são monstros, né? Vou fazendo de pouquinho em pouquinho, mas os meus planos são monstros. E essa mensagem que a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai gerando no outro. Olha que isso, porque a que a gente tem para fazer e falar sobre esses assuntos. Isso aí que você está falando é o autoconhecimento. Não tem, não há mudança real se você não tiver um autoconhecimento. Não existe mudança real. E o que a Jocasta está falando é o quê? A lei da proatividade. Quem faz acontecer, prospera. Às vezes a gente está pensando aqui que a nossa live não vai ser aquela live. Aí, de repente, a gente traz um assunto que não só é importante para vocês, mas para mim, para a Jocasta também, porque, como eu disse no início, nós fazemos live, nós estudamos para nós. Gente, que eu estou aprendendo com isso é uma coisa fantástica. Eu tenho a minha lei da consciência,
eu procurar o autoconhecimento, eu procurar ser proativa. Por quê? Porque eu decidi, mais a Jocasta, vir aqui estudar. Nós decidimos vir fazer isso aqui. E o que mais fez sentido para você na nossa live hoje? Quem puder comentar aqui, porque nós já estamos chegando no final da nossa live. Eu quero dizer para vocês, quem quiser comentar, e o que mais fez sentido para você hoje na nossa live, se você puder compartilhar para os seus amigos, vai ser muito legal. Nós evitamos muitas delongas, que é porque a pessoa possa assistir, porque, gente, eu assisto a live depois, a Jocasta também assiste. Eu quero agradecer vocês de coração, e se vocês não puderem responder agora, responda para você mesmo. O que mais fez sentido nesta live hoje para você? Quem puder responder, aí, tá vendo? A Wanda, ela perguntou o que é proativa. Proativo é aquele que faz acontecer, Wanda. Aquele que prospera, aquele que não espera para o outro fazer para ele. É aquele que não vai ficar no poteiro couch, ele não vai ficar sentado no sofá assistindo televisão, ele não vai esperar que o outro, que o problema aconteça. Ele vai ser ativo, ele vai buscar soluções antes que o problema aconteça. Isso é ser proativo. Ele vai identificar áreas pequenas ali na vida dele. Ele vai ter um entendimento que ele precisa de fazer mudanças diárias para ele ter o autoconhecimento. E ele é a solução, ao invés de ser um problema. Ele sai da zona de conforto. Ele não fica esperando o dia para acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não sei se vocês conhecem isso aí. Então, ele é proativo e não reativo. Ele antecipa desafios. Mais alguma coisa, por favor? Obrigada, Marlene. Obrigada. Explicado, Wanda? Quem tiver mais perguntas e quiser deixar para nós um feedback, o que mais fez sentido para você na live de hoje, a gente agradece. Olha, eu tenho uma frase aqui inspiradora para vocês. Olha só que legal essa aqui. Quando você se conhece e age com determinação, nada pode te parar. Lembrando que o maior proativo, e assim eu estou expressando direito, que o universo me perdoe, mas o que teve mais consciência e teve proatividade no nosso planeta foi Jesus. E ele deixou um legado, como diz a Jocasta. Ele não coube na história. E até hoje, ele vai estar sempre lembrado. E ele vai estar sempre trabalhando para o planeta, porque ele é o nosso protetor. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por serem proativas. Sejam mais proativas. Procure agir, ter discernimento, ter o autoconhecimento. O discernimento é muito interessante. O autoconhecer, saber quem eu sou, para onde vou e o que eu quero da minha vida, ajuda muito nessas duas leis, da consciência e da proatividade. Muito obrigada. Eu deixo as minhas considerações finais, ou as nossas considerações finais, com a minha querida amiga Jocasta. Muito boa noite para todas as meninas. Muito obrigado por todas estarem aqui. E a semana que vem a gente vai abordar, né, a lei do propósito e a lei da disciplina. Vai ser muito bacana. A gente está preparando umas coisinhas bem bacanas também na semana. Vamos ver como é que a gente vai passar essa semana, né? Pra gente começar já a abrir a mente um pouquinho mais para a live, para vocês irem com mais informação, porque quando a gente pega esses temas, é tanta informação, eu queria passar tanta coisa, mas é tão pequeno o tempo.
Não é isso, Rosângela? Mas, meninas, assim, um beijo maravilhoso. Cecília, Eloá, Wanda, a... deixa eu ver aqui mais. A Rosilda, um beijo. A Marleide, um beijo para todos. E, Rosângela, muito obrigado de novo por essa live maravilhosa e por esses conteúdos que tá, assim, fantástico. Fantásticos. Obrigada. Um beijo.